Olha, hoje é um dia muito especial, especial porque o programa Feiras e Negócios, que está no ar há mais de 30 anos, começa uma trajetória diferente, mais moderna, mais inclusiva, eu diria, porque é um negócio muito bacana. A história do podcast. O podcast é uma ferramenta indispensável para as pessoas. E o Feiras e Negócios, que começou há tanto tempo, comecei lá atrás, há 30 anos atrás, e a presença das pessoas que estarão aqui hoje tem uma ligação muito intrínseca com o que a gente vai fazer. Então, eu queria muito dizer que o Feiras e Negócios, que tem a missão de mostrar as principais feiras nacionais e internacionais, mostrando as novidades, tecnologias, tudo o que acontece nas feiras, a gente mostra dentro dessa concepção. E hoje a gente começa uma trajetória diferente. Eu, a Fernanda Sampaio, nossa querida amiga moderadora desse negócio, e a gente vai falar sobre a vida de uma pessoa emblemática, que para mim é onde tudo começou. As feiras começaram, tudo começou em função dessa figura. Caio de Alcântara Machado, Dr. Caio de Alcântara Machado, que foi, eu acho que o precursor dessa história de feiras. Todas as feiras começaram graças a essa figura importantíssima. Então, sejam muito bem-vindos, Luiz Augusto, Caíto, Maria Isabel, para falar dessa coisa maravilhosa que é a vida do Dr. Caio através do seu livro que você escreveu, muito legal. É isso? Exatamente, Cacá. Eu ia falar assim, eu tô aqui com o coração a mil, porque é uma responsabilidade e tanto, gente. Falar da vida de alguém que faz parte da história do nosso país, uma pessoa que foi peça-chave no desenvolvimento industrial, exemplo de liderança. Eu anotei tantas coisas, marqueteiro nato, vendedor acima da média, persistente, resiliente, simplesmente o criador das feiras de negócios. Olha, eu acho assim, ele foi... Eu coloquei tantas qualidades a partir do livro, né, da Maria Isabel que eu li, mas assim, eu diria que é uma responsabilidade imensa a gente falar sobre uma pessoa como ele. E como o nosso tempo não é tão longo aqui, vai ser um desafio e tanto nós falarmos um pouco dessa história, mostrar como foi essa criação toda das feiras, enfim, mostrar esses pontos tão importantes da vida dele. E eu acho que a gente não poderia ter convidados melhores como vocês, né? Maria Isabel, que é amiga, antes de mais nada, foi uma grande amiga dele, é nora também, e é a escritora do livro Vai Dar Jacaré, que foi uma biografia maravilhosa, que eu diria que é um livro assim envolvente, um livro que você não consegue parar de ler, é um livro incrível. Então, eu quero agradecê-los antes de mais nada, assim, Caíto também, muito obrigada, você é o primogênito dele, não poderia também estar fora dessa, e Luiz Augusto, que é o caçula, então a gente tem os opostos aqui, vocês três têm uma participação assim muito importante, eu quero agradecer a cada um de vocês por terem aceitado esse convite, então fiquem à vontade para dizer agora a palavra de vocês. Muito obrigada, Cacá. É a segunda vez que nós nos encontramos, que eu tenho a honra de dar uma entrevista para você, que é um marco, né, na história da reportagem sobre feiras e negócios, uma pessoa mais respeitada, com a sua credibilidade, sua lealdade ao negócio, o seu vasto conhecimento sobre o assunto. Dá até para você fazer uma feira, né? Com tudo que você conhece. E, aliás, eu convidei o Dr. Caio uma vez para fazer, falei para ele, vamos fazer uma feira juntos? Ele falou, não, agora. E a Fernanda, né? O entusiasmo, a emoção, a alegria com que ela leu o meu livro, foi realmente uma coisa muito... Porque o escritor escreve, né, para os outros. E quando você tem... Eu tenho, graças a Deus, um feedback muito bom sobre o livro. E como a gente falou aqui antes de começar, eu escrevi pensando no pessoal de feiras mesmo, né, de negócio. E acabei que médicos, professores, alunos de engenharia,
assim, acabei dando palestras para os mais diferentes grupos. E aí vi que é um livro de história, na verdade. Sem dúvida. E eu só quero fazer um adendo aqui, Maria Isabel, que logo na carta, assim, na página 9 do livro, você fala uma coisa muito interessante, que você disse pro Caio, na época, que escrever é pedir emprestado o tempo do leitor, tempo que hoje em dia se tornou um bem inestimável. E alguém disse que, abre aspas, os tempos que dão gosto de ler são aqueles que transmitem nas entrelinhas a paixão do autor pelo que ele escreveu, porque só o que interessa ao escritor de coração vai provocar interesse em quem o lê. E para alguém te dar o precioso tempo que tem disponível, é preciso oferecer algo em troca. E isso só vai acontecer se você, autor, descobrir que a sua ideia pode ajudar as pessoas. E eu posso dizer com toda certeza que isso fez jus à minha leitura, eu tenho certeza que vai fazer a milhares de outras pessoas, porque foi uma maneira de construir essa brilhante história, assim, inigualável. Parabéns pela sua criação. Imagine, muito obrigada, muito obrigada. Agora, o Caíto. Cacá, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Aliás, já dei muita entrevista para você também, né, na época das grandes feiras. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, com a Fernanda, e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo gostoso. Obrigado. Vamos lá. Luiz Augusto, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite, Cacá. Eu acho que, acima de tudo, além de contar as histórias do meu pai, nós vamos contar algumas coisinhas também da personalidade dele, né? Que eu acho que é interessante, porque o pessoal fala, eu conheci o Caio, eu já almoçava com ele, ia nas feiras e tal, mas ninguém conhecia de fato ele, né? Como é que ele chegou lá, né? Qual foi a trajetória dele para chegar até ser o Caio de Alcântara Machado, né? Das feiras, né? É isso aí. Eu acho que esse é um caminho legal e a gente vai aqui dar umas pinceladas nos bastidores também. Bom, Maria Zé, vamos começar dizendo o seguinte. Como é que era essa relação de amizade que você tinha com o Dr. Caio? Porque é uma coisa muito intrínseca, né? É um negócio muito legal. Você é uma psicanalista, historiadora, nora, que tem um componente afetivo nessa história toda. Como é que você chegou nesse consenso de poder compilar tanta coisa importante assim? Então, Cacá, na verdade, eu só fui nora depois, né? Sim, só foi na hora depois. Nós nos conhecemos num curso de equilíbrio de chakras, de um guru americano. Olha. Eu tinha, lá final dos anos 80, eu tinha me divorciado e estava aceitando convite até para ir para batizado de festa de aniversário de cachorro, sabe quando a gente se separa e fica assim meio, né? E uma amiga, e o Caio adorava, né, essas coisas paralelas. Esotéricas. Muito. Ele era esotérico. E depois eu vim saber por quê. Depois eu conto para vocês o porquê. Olha lá, a gente vai cobrar. Então, essa minha grande amiga disse, olha, veio um guru de Nova York, ele teve uma epifania, ele era do Wall Street, virou guru não sei das quantas. Eu falei, vamos, eu nem sabia o que era, né, que os chakras eram um negócio interno aqui, que equilibra você e tal. Chegou lá, apareceu o Caio. Eu falei, eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar. De algum lugar. E o mais interessante, que ele não acreditou, é que eu fui casada durante 17 anos. E nós tínhamos uma casa em Itatiaia. E toda vez que a gente passava pelo Inhambi, eu falava para o meu marido, Sérgio, que cara incrível que deve ser esse Caio, né? E tanto quando eu conheci o Luiz Augusto, falei, meu Deus do céu, pode ser que o Sérgio achasse que eu já tinha alguma coisa, né, a ver. Mas sempre, um dia, nós somos muito amigos do Sérgio, o Sérgio frequenta a nossa casa, uma vez falando na frente do Luiz Augusto, falei, Luiz Augusto, você lembra, Sérgio, que eu falava? Ele falou, lembro. Eu tinha uma coisa com aquilo, eu disse, que coisa interessante esse sujeito, né? Eu não sabia nada dele.
E acho que eu vi uma vez numa entrevista, e eu olhei e falei, eu acho que eu conheço ele. Aí, na hora de fazer os grupos, para fazer os exercícios lá, para ver aura, para ver não sei o quê, ele pegou na minha mão e falou assim, vamos fazer junto? Olha. Falei, vamos. E passamos a fazer os exercícios juntos. Esse curso teve módulos, e foi em janeiro, fevereiro, março, sei lá quando, e nós viramos Companheiros, parceiros amigos, oficiais. Aham. Quando o guru foi embora, nossa amizade estava mais do que consolidada, não precisava mais de guia espiritual, é aqui na Terra mesmo, sem grandes influências do chakra. E aí, o que aconteceu? O Caio se relacionava através de almoços e jantares. Sim, você descreve bem isso no livro, Com né, o Bel? mundo. Com o mundo. Ele era muito bom nisso. E nunca almoçou sozinho na vida dele. Nunca. Não existe registro de almoço sozinho. Tanto que lá na fazenda, quando ele ia, ele chamava o Zé, que era o administrador, quando ele não tinha ninguém, que era raro, né? Então, e ele passou a ligar para o consultório e a minha secretária dizia, não, ela não pode, ela vai atender, né? Aí um dia ele me ligou e falou assim, olha, então eu vou te convidar para jantar. Eu falei, Caio, pior, porque jantar com Caio era um evento, não era um jantar. Ele começava a história que emendava na outra, que falava na outra, e aí tinha combinação com o pessoal do backstage lá do restaurante, que trazia mais coisa, e eu tinha que acordar cedíssimo no dia seguinte, porque eu tinha paciente às 7 da manhã. Aí ele, imagine, Caio não levava não, e nem aceitava frustração, né? Pela história que ele tinha, ele sabia que ele podia tudo. Aí o que ele fez? Ele encomendava sanduíches, um para mim, outro para ele, nos melhores restaurantes. Não era sanduichinho da esquina. Eram sanduíches que vinham cada semana maravilhosos. Recheios diferenciados. Nossa, era prosciutto com não sei o quê, né? Era lacaio mesmo. Ele chegava, que uma das qualidades que mais eu amava no Caio era a humildade. Era uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. Do jeito que ele falava com o presidente, ele falava com o garçom, com o guardador do carro, com o motorista. Mas era taurino, né? Tinha aqueles estouros assim. Depois que passava a raiva, ele já nem lembrava porque que tinha mais se estourado. Mas, enfim, de uma bondade incrível. A quantidade de gente que ele ajudou na vida foi uma coisa incrível. E um dia eu perguntei para ele, Caio, por que você ajuda tanta gente? Ele disse, Bel, as pessoas precisam de proteção. Aí ele foi indo, e a gente comia os sanduíches no consultório. E numa sala secreta, né? Que era a cozinha. Aí os meus colegas, né? Meus sócios de clínica eram todos médicos, homeopatas, e começaram a olhar aquilo, achavam estranho, começaram a não passar mais pela cozinha. Quando a jabuticabeira estava dando cheia de frutos, nós íamos lá para fora, sentávamos, comíamos a jabuticaba como sobremesa, e eu tinha um tempo certo, né? Era o horário do almoço, né, Bel? E ele respeitava isso. E ele falou, eu tenho uma amiga que eu tenho que respeitar o horário dela, eu que tenho que ir lá, eu que tenho que ver. Ele falou, opa, é uma coisa diferente isso. E aí, não sei por que razão, ele começou a me entregar todos os documentos dele. Tudo que ele tinha. Carta de infância, documento do IBC. Intuitivamente, ele confiou em você de uma maneira impressionante. Aí eu falei para ele que eu era historiadora também. E eu disse, um dia eu vou escrever um livro sobre você, Caio. Ele disse, então tá bom.
Mas olha, você escreve isso, mas não publica isso, mas não publica aquilo. E era brincadeira, porque eu estava muito envolvida com o consultório. E quando eu fui fazer o meu doutorado, que era um projeto de vida, eu estava para defender a tese e aí é outra história. É uma outra. Agora, por que do nome? A gente queria saber, né? Vai dar jacaré. Quem tá nesse meio sabe muito bem desse jargão e que ele usava, mas explica pra gente de onde veio, por que desse nome, para quem não conhece, ficar sabendo desse famoso jargão dele. Então, isso foi uma coisa que foi muito perguntada, né? Uhum. Tem lá no site do livro a explicação, mas ela acabou ficando só no meio do livro. O Caio, todas as quintas-feiras, ele ia ao Jockey, às quintas-feiras de manhã, para tomar ducha, para fazer massagem. E o massagista dele era o Antônio. O Antônio enquanto ele fazia massagem no Caio, um dia ele disse para o Caio, olha, o meu tio Severino, que era um baiano baixinho, está lá na frente do Jockey, ele está esperando o senhor. E o Severino meio assim, né? E o Caio já conhecia o Severino. O Severino tinha o ponto na frente ali do Jockey para vender bilhetes da Loteria Federal. Caio nunca contou essa história para ninguém. Olá, Todas as entrevistas dele, ele contou essa história. Preciso fazer um parênteses, então. Só aqui no podcast, né, Cacá, do Feiras e Negócios, as pessoas vão ter essa informação, então se inscrevam aqui no canal agora, aproveitem essa deixa da Bel, porque é só aqui que vocês vão ver essas histórias de bastidores e essa informação importante que a Bel vai continuar. Então, muitas coisas que eu contei no livro foi que ele me contou, não era o que ele dava em entrevista. Tanto que foi um trabalho comparar tudo que ele me disse. Eu precisava ir nos documentos históricos, ir nos jornais, ir nas revistas, ir em tudo que foi publicado a respeito dele para ver se batia. E essa é uma história que não bate. Né? Ele contava outra coisa. Acho que ele ficava sem graça de dizer que comparava bilhete, né? Então, não sei por que razão, mas a verdade era essa. Então, o Severino, ele toda quinta-feira ele comprava bilhete do Severino, desde que fosse do Jacaré. Do Jacaré. Ele não sabe por que ele queria comprar do Jacaré. Nunca soube. Aí o Severino disse, não, doutor, leva o galo hoje. Não. Ele insistia no Jacaré. Se eu for do Jacaré. Aí ele dava o dinheiro do bilhete, não pegava o bilhete, e o Severino um dia perguntou, mas seu doutor, por que o senhor só quer o Jacaré? Ele disse, porque um dia vai dar Jacaré. E foi aí que ele continuou, né, Bel? Falando isso para vários clientes Não. possíveis. Isso era só o Severino. Mas Só depois. Só o Severino. Mas foi aí que começou esse jargão ser usado em outros momentos, né, da carreira dele. Quando ele foi fazer a primeira FENIT e deu um murro na mesa, que ele tinha uma mini equipe, né? Eram 5 pessoas da Alcântara Machado. E viu que a equipe estava desanimada, né? Porque era dificílimo. A indústria incipiente, uma indústria têxtil completamente incipiente. Não, e quase falida, na verdade, né? Aí ele deu um murro na mesa e falou, não desanimem, vai dar Jacaré. Pronto, aí viralizou. Aí virou o slogan. Agora, o que a gente precisa imaginar é que não tinha WhatsApp, não tinha celular. As coisas eram feitas por telegrama. Não, telegrama e aquele negócio que a gente fala. Fax. Fax. Telex. Então, uma vez eu fui dar uma palestra para 90 alunos da Casper Libero e ele, depois de falar, tal, um aluno, como bom jornalista, que com certeza vai ser, perguntou, o que você acha, ele hoje, como é que ele faria? Eu falei, olha,
a história, ela não trabalha com o ser. A história é a ciência do homem no tempo. Então, eu narro o tempo dele. O ser, não sei como ele seria. Mas vamos fazer aqui uma brincadeira e pensando na personalidade. Eu acho que você está pensando como jornalista. Como seria essa pessoa com essa personalidade hoje? Com certeza ele teria feito algo muito, muito diferente. Porque corria no sangue dele a novidade. Como foi a vender televisão numa época que não tinha televisão, fazer programa de rádio, audiência, autógrafo nas feiras, né? Enfim, eu não posso falar como historiadora, mas você vai ser com certeza um excelente jornalista. Muito bem. Quer continuar, Cacau? Não, você continua com o Caíto agora. Caíto, deixa eu te falar, a Bel falou bastante coisa a respeito dele, mas justamente para a gente iniciar essa história toda, antes de falar das feiras, como começou, tem um ponto interessante que ele, no início da carreira, tinha uma certa dificuldade de o que fazer. Não foi tão simples assim, né, Bel? Você, criador de feiras de negócios no Brasil. Não foi. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar na primeira feira. Então, ele era publicitário na época, né? Ele era formado em advocacia, mas nunca exerceu. E foi quem fundou a Alcântara Machado Publicidade, a primeira agência 100% brasileira. E dentro do contexto publicitário, ele um dia foi conhecer a feira de Nova York, uma feira mundial em Nova York, e conheceu um americano chamado Charles Snittal. Grande amigo dele, né? Ficou um grande amigo dele. Foi um grande amigo. E ele não conhecia o segmento, né, de feiras, o que era. E acabou conhecendo lá e o Charles virou para ele e falou assim: Caio, você precisa fazer feiras no Brasil. Ele falou: quem sabe, né? E ficou com aquilo na cabeça. Não deu tanta importância naquele momento. Não, mas no voo de volta para o Brasil, ele criou a Fenite. Vou falar, vou fazer a primeira feira da indústria têxtil no Brasil. Desenhou o logo a bordo e assim nasceu a Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos. Que ano que foi? 56. 56. Mas antes disso, né, a gente tem um grande... o S-Word. Um grande destaque ali, uma história longa. É até engraçado, mas vou deixar isso para quem for ler o livro, né, Bel? Porque se a gente for contar aqui, a história é longa. Na verdade, o que aconteceu? Ele abriu Alcântara Machado só para fazer o US World Trade Fair, que foi um convite do Snittal para que o governo brasileiro participasse nessa feira que seria em 57, que o Brasil participasse nessa feira. Foi aí que ele conheceu o Juscelino. E tinha até um manual, né, Cacá, que ele recebeu desse Snittal, não foi? Esse manual, Caíto, eu sei que ele fez um manual sobre as feiras. Como é que era essa história de um manual sobre as feiras, é isso? Que o Snittal mandou para ele recebeu acho que mandou como é que se formatava, como é que se fazia uma feira, como é que se estruturava, né? Eu tenho aqui os 10 mandamentos. Tem, Bel? Conta pra gente, o que estava nessa carta? Porque aconteceu o seguinte, o Juscelino acabou aceitando, ele falou, é isso que eu quero, era mostrar o Brasil para o mundo. Você sabe que eu faço parte do meu plano de metas, e a industrialização é um dos principais segmentos que eu quero atuar. Deixa eu só fazer um parênteses. Isso aí é importante explicar para as pessoas. Nós estamos falando de Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República à época, e que tinha um apreço e uma admiração pelo Dr. Caio muito grande, e confiava muito nele. Não, foi depois. Foi depois? Depois. Ele não conhecia o Caio. Não conhecia o Caio? Não conhecia o Caio. O Caio que foi procurar o Juscelino. Para ele dar o ok do Brasil se apresentar na US World Trade Fair.
Né? Porque ele conhecia o Snittel antes, muito antes, de outros eventos. Aí o Snittel chamou e disse, olha, eu quero que o Brasil participe da World Trade Fair 57. E aí o Caio teve problemas, o Juscelino falou, fica tranquilo que eu vou resolver isso, e foi a Casa Civil que aprovou. E aí ele ficou conhecendo o Juscelino. O Juscelino ficou encantado com o Caio e pediu que o Caio que montasse essa feira para o Brasil expor lá fora. Exatamente. Isso foi em 57. E foi aí que veio esse manual, que a gente tinha curiosidade de saber, porque eu acho que é interessante a gente falar hoje em dia, porque é um assunto muito, muito bacana para quem faz feiras, né? Vocês que têm toda essa história ainda seguem isso. Como que era antigamente? Como que começou? Essa foi a primeira, só para a gente destacar. Não foi a primeira que o Caio organizou aqui no Brasil. Foi a primeira que ele foi participar representando o Brasil, exatamente. Não é isso, Bel? E aí ele não tinha a menor ideia do que era uma feira. Isso, então é isso que eu queria saber. E aí ele ficou desesperado, ele nunca tinha visto uma feira e falou, Snittel, e o que eu faço? Ele disse, você fica tranquilo que eu vou te ajudar em tudo. Catou a mão do Caio e levou para ver algumas feiras. Caio falou, meu Deus, mas eu não vou ser capaz de fazer isso, como é que é? Aí o Snittel, o Caio voltou para o Brasil e ele tinha um MAP, né? E soube pelos advogados dele que ele precisava abrir uma empresa para poder trabalhar com feira, que aqui também não tinha advogado nem que soubesse o que era uma feira. Aí ele abriu a UMAP, abriu a Alcântara Machado, mas a ideia dele era continuar com o UMAP e fazer a feira para o Snittel e, muito obrigada, até logo. Não, ele não queria continuar. Não, ele falou que ele não sabia fazer. Aí o Snittel passou uma carta para ele, falando que era feira, explicando. E deu os 10 mandamentos. Que era frente de negócios, que era vitrine, que todo país desenvolvido tinha uma feira, que o Brasil tinha que ter uma feira. Aquilo foi inflamando, cara. E dificuldade era com ele mesmo, né? É difícil, é impossível, é lá que eu vou. Aí ele mandou os 10 mandamentos. Era assim, só se faz feira em cidades industriais. Primeiro mandamento. Segundo, feira é o braço comercial de uma indústria e ela inverte a lógica da venda. Na feira, primeiro se expõe o protótipo do produto. Analisa a resposta do público, a indústria analisa a resposta do público e só depois de ter a certeza de que será aceito é que as indústrias começam a produzir. Isso era em 57. Terceiro, uma feira nunca se negocia o espaço com o expositor. Se você der um desconto para o Abraão, ele vai achar que você deu um desconto de 20%. Se você der um desconto de 10% para o Abraão, ele vai achar que você deu um desconto de 20% para o Jacó. A notícia vai se espalhar e vão fazer leilão dos espaços e você vai perder a credibilidade e nunca mais você vai conseguir fazer uma feira. Quinto, uma feira. Quarto, sempre cobre ingresso do público visitante, porque essa é a melhor forma das pessoas valorizarem aquilo que vai ser visto. Quinto, uma feira jamais pode ser adiada ou prorrogada. Sexto, sua duração tem que ser no máximo de 15 dias. Sétimo, tudo aquilo que o promotor prometer ao expositor, ele vai ter que fazer, custe o que custar. 8. Aí ele dizia que tinha que criar mentalidade no empresário, que ele chamava de mentalidade de feiras. Você tem que explicar para o expositor que só numa feira ele tem a chance de se encontrar pessoalmente com os seus compradores. 9. A feira também dá a chance ao expositor de conhecer novos compradores. 10. A feira é o lugar perfeito
para o expositor se comparar com seus concorrentes e obter informação sobre eles. Tudo perfeito, né? E é um negócio que é utilizado até hoje, tirando a história de 15 dias de feira, Mudou, né? Porque ninguém Mas antigamente era 15 dias. E o Snittel era o maior promotor de feiras dos Estados Unidos. Só. O que você acha, Caíto, a respeito desses 10 mandamentos? Perfeito. Continua valendo. Valendo até hoje. Valendo até Você acha que seu pai teve um bom aprendizado, então, com esse manual? Ele não só aprendeu, como ensinou para o Ensinou, mercado, né? né? Desenvolveu Exato. e hoje está aí prevalecendo até hoje. Então, isso que eu queria seguir, uma pergunta justamente a respeito disso, porque como a Bel falou, ele usou todo esse conhecimento e teve que ir atrás como está num dos mandamentos, ele teve que ir atrás dos industriais da época para ensinar para eles o que era exportação e feiras e afins. Então, como que foi isso? Como que vocês enxergam esse trabalho todo que ele fez, não só como criador de feiras, mas foi, digamos que, algo além disso? Ele teve que se inventar, né? Dentro dos mandamentos era o que ele tinha que seguir todos eles e bater de porta em porta, explicar o que era o conceito de feira, né? Porque feira existe há 4.000 anos. Desde a época dos fenícios. Exatamente, começou nos fenícios e foi evoluindo até a gente ver o que tem hoje por aí, né? Você vê que as feiras praticamente elas não sofreram alteração no seu conceito, né? Você tem hoje, vamos dizer, outras formas de comunicação, né? Eu me lembro até uma vez que saiu acho que foi numa Business Week nos Estados Unidos, quando começou essa época de comércio eletrônico, que a matéria chamava-se The Fall of the Mall, ou seja, a queda dos shoppings. E nessa matéria eles falavam que o comércio jamais vai sucumbir ao presencial. Nada substitui o presencial. olho no olho, o cara a cara, né? O muito face to diferente face, a relação. né? Sim, porque não tem como, É. né? Você não vai ficar discutindo, conversando, querendo saber via algum meio de comunicação que não seja o bate-papo presencial. Né? E está aí até hoje. Isso foi E as feiras jamais iriam morrer em função do comércio eletrônico, da internet, internet, da tecnologia. Falaram muito sobre isso aí. Mas essa é a frase que encerra a discussão. E as reuniões que ele fazia, né, Cacá, então, também agora, eram bem eu diferentes. acho que isso era muito legal, né? Eu sou da época em que o Dr. Caio valorizava demais os seus serviçais. Um deles é aquele garçom que fazia o picadinho do Dr. Caio. O Ari. Como é que ele... Ari. O Ari. E eu várias vezes ele me convidou para comer aquele picadinho. Ele fazia um picadinho lá que era maravilhoso. Ainda é. E aí, ele era mestre em fazer essa história de... Ele era colocar É como se fosse um artista que coloca uma luz, quando ele sentava numa mesa de restaurante com as pessoas. Ela era imbatível. Eu acho que ele era o melhor cara para fazer reunião em mesa de restaurante. É isso mesmo? Sim. Ele fazia nas feiras também, né? Nas feiras? Todo primeiro dia você tinha almoço. Isso. Com um picadinho tradicional. Com os expositores, com as entidades de classe, com a imprensa, com políticos. Ele fazia o social muito bem feito. Ele era um craque para fazer isso. E eu vou até te contar uma coisa aqui. Acho que foi... O Juan Pablo ainda era da RIT, quando a RIT comprou Alcântara, né? Um dia eu fui conversar com ele e ele até chorou um pouco comigo, né? Eu fui lá para chorar com ele e ele acabou chorando comigo.
Eu falei, me fala uma coisa, por que vocês pararam de fazer aqueles almoços nas feiras, né? Aquilo lá é de uma importância Vital. vital, né? Tudo bem, é uma multinacional, mas aqui a gente fala português, a gente não fala inglês. Pode até falar, mas né, a língua mãe é português, né? E o caminho das pedras tem que ser seguido, né? Para quem está no negócio. Ele falou para mim, porque veio uma inglesa aqui, e falou, pô, que negócio é esse de almoço aqui? Esses caras vêm comer e beber aqui às nossas custas? Falei, que estranho, porque a gente vive, são os expositores que estão pagando o almoço, né? Não é? É o contrário. É o contrário, né? Ele falou, mas vai discutir com uma mentalidade... É complicado. Com uma cultura que vem de fora, é difícil, né? E você sabe que... Mas e a coisa parou, né? E isso, aqui é uma opinião minha, né? Que eu sinto que isso deu no que deu, o que aconteceu, né? Hoje a gente tem um reflexo do mercado que está acontecendo, né? Aí, né? Mas interessante é que o Caio, ele visitou muitas feiras, né? Para entender o que era a feira e tal. E ele voltava e ele disse, Bel, não adiantou nada. Porque as feiras lá de fora não resolviam o problema aqui do Brasil. Porque o brasileiro só faz negócio com quem ele sente que é amigo. Eu até quero aproveitar esse gancho, Bel, e falar justamente isso, porque a gente estava falando que ele fazia essas reuniões com os industriais, tinha toda uma estratégia de negócios, mas ele teve muita dificuldade, né, a respeito de conseguir colocar essa mentalidade na cabeça desses industriais, porque principalmente parece que teve um episódio no ano anterior a essa feira que ele estaria indo fazer nos Estados Unidos, que os industriais levaram para... O governo levou os materiais, os produtos dos industriais para a Argentina e os industriais não receberam de volta. Então, eles ficaram receosos, né, de fazer essa nova feira que o Caio estava querendo propor a eles. E foi aí, aproveitando também o ensejo, foi aí que o Caio foi até o Juscelino, não é? Foi pedir ajuda a ele também e começou uma grande amizade. Como que foi esse período? Não, quando o Juscelino deu ok para fazer a feira em Nova York, em 57, ele batia de porta em porta e os industriais diziam que não estavam, que era reunião, que não sei mais o quê. Ele falou, bom, então eu vou começar a convidar para almoçar ou para jantar. Aí o que ele fez? Ele foi nos maiores restaurantes, nos melhores restaurantes, escolhia nesses restaurantes 3 garçons da confiança dele, porque e jantar com o Caio, ele só faltava jogar tapete vermelho, né? Porque as gorjetas dele normalmente eram maiores do que o salário muito pródigo em gorjetas. Aí ele combinava, dizia assim, olha, eu vou chegar, você vai ver, eu te dou um sinal que aquilo é uma reunião, não é um almoço. Mas você vai fazer o seguinte, enquanto eu estiver conversando, você traz o pão, a baguete, o melhor foie gras que você tiver, vai enchendo de vinho o copo do indivíduo, do meu convidado. Aí, quando eu colocar os talheres sobre o prato, você tira e vem com o prato principal, mas espera meia hora. Nem que o indivíduo tenha pedido uma maçã. Você só traz depois de meia hora. Olha a estratégia dele. Aí chegava o Caio com o tal do... Perguntava sobre a família, contava fofoca. Caio adorava fofoca. Contava fofoca, quem estava com quem não sei o quê, fofoca política, falava sobre o tempo, né, das enchentes em São Paulo, né, do verão, nada mudou. E aí ele colocava. Nessa altura, o indivíduo já estava bastante interessado, porque o que o Caio tinha de muito importante?
ele sabia a vida da pessoa, o que a pessoa gostava, qual era o assunto que a pessoa estava interessada. Aí ele explicava a feira que ia acontecer. Ele não vendia estande, nem quem estava participando. Aí ele contava que iriam 67 países, 70 países, inclusive os da Cortina de Ferro, Rússia, enfim. E que ia ser uma feira grandiosa, enfim, estava falando. E aí ele põe um pratinho. Quando ele tirava, aí o Caio começava. Então, você sabe que aí ele falava o que era a feira e explicava o que era a feira. Né? Depois que ele explicava, a meia hora que ele precisava, porque a conversa tinha começo, meio e fim, só faltava ter um PowerPoint. Aí o garçom trazia, outro, né, que era o que trazia a refeição. Aí ele comia e também só retirava com o sinal dele, mesmo que o convidado já tivesse terminado. Aí vinha a sobremesa escolhida sempre pelo Caio, que eram sobremesas muito especiais. O Caio, quando ia para o Ritz, em Paris, ele conseguia que o maître fizesse churrasquinho de carne no pão para ele. Nossa, no que Ritz. poder. No Ritz. Então, ele conseguiu o que ele queria desses maîtres, desses garçons. Então, era um mundo que ele se divertia muito. Como bom taurino, eu sou taurina, né? Mas Augusto sabe muito bem o que é conviver com taurino. A gente tem mesmo uma alucinação por comida, né? Ele tinha um problema de peso, né? Cada vez que ele tinha um guarda-roupa separado com calça, que era mais ou menos, a calça quando engordava, que era uma sanfona, né? Aí ele ficava muito triste quando ele tinha que botar a calça, ele estava mais gordo. Mas, enfim, foi assim que ele começou. Mas aí ele teve uma certa dificuldade também, né, para colocar essa mentalidade nova nesses industriais, por conta desse evento que eu citei. E eu queria saber como que foi essa aproximação dele com o presidente na época, né, o Juscelino Kubitschek, para conseguir fazer essa feira no exterior e aí depois a gente começar a falar dessas feiras que ele criou aqui no Brasil. Então, na verdade, a feira foi um sucesso. Mas tanto é que saiu no New York Times uma página inteira sobre essa feira, sobre a participação do Brasil nessa feira, que é um documento belíssimo, belíssimo. Tem, inclusive, o testemunho do pai dele, né, que na época era deputado, do Juscelino, do cônsul americano aqui, enfim, de grandes personalidades. Mas a feira foi feita com sapato usado, com a saia que era da moça que foi ajudar, a arquiteta que foi levada, determinada pelo governo federal, também nunca tinha feito stand. Aí o Caio, o que ele fez? Ele espalhou cartazes sobre o Brasil, né? Fotografias, fez um corner lá de cafezinho, botou as moças bonitas, vestidas, a que servia chimarrão, com a loira de trancinha. Ou ele fez um show no stand que acabou sendo muito visitado. Mas o sapato era sapato velho, porque os industriais acabaram não participando. Então essa foi não participando. A situação. Pouquíssimo. Aí ele voltou e disse: presidente, olha, vamos combinar. Foi aí que o Snittel disse: você precisa fazer feira no Brasil.
Vamos para o Ele falou próximo assim, capítulo, então, é. saber, que acho que está todo mundo curioso para saber a respeito dessas feiras que ele criou aqui no Brasil, né, Cacá? Exatamente. E ele teve uma série de dificuldades para começar essa primeira feira. Qual Muito. foi o grande desafio dessa primeira feira? É a falta de mentalidade. Falta de mentalidade. Primeiro, um Brasil incipiente, né? Uma falta de industrialização. Os expositores não queriam expor seus produtos, porque achavam que o outro expositor ia copiar. Ia copiar. Ainda até hoje tem um pouco dessa visão, principalmente na área coureiro-calçadista. Você vai hoje numa feira desse tipo, os expositores fazem stands muito fechados para não deixar o concorrente ver, mas é meio maluco isso, né? Você não deixa ninguém ver, quem é que vai ver? Só um ou outro que entra? Eu nunca entendi isso. E os expositores não convidavam, né, os seus clientes para participar das feiras. Então, é um dos motivos que a tal da bilheteria não era só porque era o visitante, porque não contavam, os expositores não colaboravam com a bilheteria, né? Então, foi o Caio contando, assim, ele deu sangue. Ele assinava todas as revistas e jornais do mundo inteiro, né? Para comparar. Ele, na verdade, criou lá dentro um instituto de estatística, né? Ele criou um instituto de observação. E aí ele começou a ser o centro conselheiro, isso em 60, 61, das indústrias, do que elas deviam produzir, porque ele conhecia mais a classe média que estava indo para as feiras, o gosto dessa classe média, do que os próprios industriais, que sempre se mantiveram afastados dos seus consumidores. E, Caíto, nessa época você tinha que idade? Onde é que você estava localizado nesse período em que seu pai trilhava esse caminho? Eu estava no pré-primário, né? Pré-primário. Eu tinha 8 anos, na primeira feira, 58, eu tinha 6 anos de idade. Nossa. E você enxergava como esse dia a dia dele? Porque ele tem uma história bem interessante, né? Que ele era bem cobrado pelo seu avô, Brasílio, que queria que ele tivesse essa responsabilidade de um Alcântara Machado, e ele se encontrou nas feiras, apesar do seu avô não gostar muito dessa ideia, né? Mas ele seguiu adiante. Como que era para você nessa época? Meu pai sempre foi muito ausente, né? Uhum. Em função do desafio todo que ele tinha pela frente aí de desenvolver esse mercado, né? Uhum. Não foi fácil, né? Para todos os filhos, assim, a ausência dele. Mas ia fazer o quê, né? Tinha que seguir, era a meta dele, não tinha como. Mas a gente tinha o suporte da mãe, né? Então, que foi, inclusive, uma grande apoiadora dele, que organizava jantares em casa, fazia o oba-oba, vamos dizer assim. Ela que cuidava do político social, né? Fazia todo o mise-en-scène ali. Me lembro das festas, dos jantares que tinham em casa, coberturas lá, e quando eu era um pouco mais velho, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, que ainda tinha esses jantares em casa. Acabava as festas, eu ia lá no cinzeiro, lá pegava uma bituca de cigarro para fumar escondido. Mentira! Olha só! Foi aí que começou a ouvir. Você fuma ainda hoje? Não, parei faz muito tempo. Que bom, que bom. E para você, Luiz Augusto, como que foi esse período? Como que era? Ele é menor ainda. Né? Então. Nossa, já tinha nascido ou não? Já tinha nascido, já nasci em 59. Mas eu lembro justamente dos jantares lá em casa, né? Assim, porque ela fazia cobertura e tinha mesas enormes, uma movimentação, a gente ficava só ali no terraço, só na janela ali, olhando, vendo, né? E a gente ia no Ibirapuera, né? Também. Já frequentava as feiras. Já frequentava as feiras. A diferença de idade de vocês qual é? De 7 anos. 7 anos. E eu lembro, tem até foto até hoje dele com as Misses Universo. Nós tivemos foto que tinha desfile de Miss Universo na Fenite, né? Todo ano tinha. Todo ano. Lamentavelmente eu tinha 5 anos, né? Quer dizer, então. Elas me punham no colo, dava beijinho, e eu só olhava assim, legal, ok.
Eu me lembro quando a Ieda Maria Vargas foi Miss Universo. Miss Universo, baiana. Não, gaúcha. Era gaúcha, baiana era gaúcha. Nossa, eu fiquei assim, apaixonado por ela. Ela me pôs no colo, assim, me deu um beijo. Eu fiquei com aquela marca de batom aqui. Eu fiquei uma semana sem lavar o rosto, ia pro colégio com a marca de batom aqui, todo mundo perguntando, mas o que é essa? Miss Universo. Miss Universo. Uma semana. Essa história de Caio de Alcântara Machado, hein? Trazendo para os filhos essas memórias. Não, e tinha o seguinte, né? No Ibirapuera, você tinha duas coisas que eram muito importantes que aconteciam, né? Era o desfile da Ródia. A participação da Ródia na Fenite era... Não, vamos com calma. Você já está falando da Fenite, né, Cacá? Vamos com calma. Vamos falar aqui, contar a história, né, da chegada da Fenite. Só recapitulando um pouquinho para quem está nos acompanhando, a gente falou que ele teve essa primeira participação numa feira internacional. Teve a história do Snittle, que a gente conversou, aquele americano que deu essa ideia a ele, né, de fazer as feiras, né? O suporte, e foi aí, como a Maria Isabel falou, que num voo ele veio com a ideia de que ia fazer as feiras aqui no Brasil, e a primeira delas foi a Fenite, foi, né? A Fenite internacional, não, Feira Nacional da Indústria Têxtil. E aí eu acho que isso é importante, é um capítulo importante, né? Sim. Fenite foi um marco emblemático. Foi a mãe das feiras. A mãe das feiras. Foi ela que começou. A mãe de todas as feiras. E dela nasceram todos os outros segmentos que estão aí até hoje. Impressionante. Foi a partir da Fenite que ele criou um modelo de feira 100% brasileiro, né? Porque até então ele tinha essa ideia de outras feiras internacionais. Como é que foi isso, Caíto? Ele teve que dar sangue, né? Suar aqui para primeiro aculturar o mercado a uma nova... Isso no Ibirapuera, né? Nessa época do Ibirapuera, Qual foi a primeira feira no AMB? Salão Automóvel. Salão do Automóvel, 1970. Bom, falar sobre as palestras que ele fazia, eu acho que é uma coisa importante. Eu não sei se é o Caíto ou a Maria Isabel, os dois, para nos falarem dessas palestras que ele fazia, que eram muito fortes, eram muito intensas, eram motivacionais. Ele era além de ser visionário, ele motivava as pessoas. E isso empurrava as pessoas para dentro da história, não é? Era uma coisa... Isso foi antes da primeira Fenite, né? Para poder... tinha os tal dos restaurantes, né? Mas tinha gente que ele não dava conta de levar para os restaurantes. Então, ele ia para a Fiesp, para associações, para clubes, para onde quer que ele pudesse falar, ele levava dados, ele mostrava, contava a história dele visitando as feiras no exterior, como estava, e uma coisa muito interessante, ele falava muito em globalização. Se um dia virar a globalização, e é preciso que vocês, industriais, estejam preparados para exportação. Né? Depois veio o Delfim com exportar, é o que importa. Né? Por quê? A economia brasileira sempre foi muito fechada. Né? Depois passamos por uma ditadura trágica que fechou mais ainda. Então, o Caio, ele queria, quando os filhos falam, que o Caíto fala que ele era ausente, realmente ele é a mesma queixa do Luiz Augusto. Né? O Luiz Augusto foi conhecer o pai quando ele foi trabalhar com o pai nas fazendas. Né? Porque antes ele não tinha mesmo. Ele sempre brincava comigo. Se eu quisesse me esconder do meu pai, eu ia para a escola. Olha. Porque ele não sabia onde o Luiz Augusto estudava. Mas por quê? O objetivo do Caio era fazer com que as feiras tirassem o Brasil do subdesenvolvimento. Ele queria fazer desse país um país mais justo, onde as pessoas fossem mais felizes, onde existisse uma distribuição de renda mais justa. Ele queria... E, aliás, se você olhar, né, no livro que eu conto a história da família inteira lutou por isso. Sim. Inteirinha. Então, ele cumpriu de uma maneira mais moderna, né, moderna para a época, o que o Antônio, em 1532,
veio 35, né? Pois. Em 1532, veio fazer junto com Martim Afonso, que foi criar a São Capelanias. Vicente. São Vicente. Então, não dava para cuidar de filho, não dava para cuidar de esposa, não dava para saber como é que a casa rolava, né? Então é a mesma coisa. Você pergunta para o filho do Woody Allen se o Woody Allen esteve presente Teve na presente criação. na Né? vida. Não Não. dava. Então, esses filhos desses grandes homens não tiveram pai mesmo. Não tiveram. Porque a opção dele foi realmente optar. E o desgosto dele foi não ter conseguido. O próprio Iambi, quando ele foi... e quando eu falo ele disse, eu quero que o brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro. Para as pessoas, parece um blá, blá, blá. Mas quando ele foi fazer a Fenite, por que ele foi fazer a Fenite? Porque ao trazer os costureiros lá de fora, eram com tecido de algodão. Ele disse, eu quero que as brasileiras sintam orgulho do tecido nacional, como as italianas e as francesas sentem dos tecidos que são fabricados lá nos seus países. E a Fenite que hoje se transformou, digamos, na São Paulo Fashion Week, né? A gente pode dizer assim. Então, o que o Caio falava não era solto no ar, não era marqueteiro, embora ele fosse muito marqueteiro. Mas o propósito de vida dele, jamais. Ele queria que essas feiras fossem um marco, que fossem a vitrine do Brasil, que tivessem excelência. A pessoa que mais entendeu o Caio como repórter foi o Joelmir Betting. Joelmir. Os artigos que ele escrevia na Folha sobre o Caio, sobre as feiras, são obras-primas de jornalismo. No livro tem isso. Você colocou alguns que são realmente assim, incríveis, vale muito a pena a leitura, porque ele descrevia muito bem mesmo cada evento. Então, uma pessoa pensar que uma mulher, porque aquele algodão era para empregada, né? Para classe baixa. Ele falou, não, eu vou fazer o Valentino fazer um vestido de algodão. Uau! E chegava lá, não se sabia, quer dizer, eu sei, mas não posso contar, quanto é que ele pagava para esses costureiros para usar o algodão e trazer para cá. Não dá para contar mesmo? Não dá. Mesmo? Ele era um mecenas dos negócios, né? Ele estimulava as coisas através do seu capital, né? Porque ele acabava tirando do bolso para poder funcionar essa história. Muito. Então, a gente pode chamar de um mecenas dos negócios, para estimular o crescimento da brasilidade. E ele fazia feira exatamente com uma visão maior. Não era para ter expositor. Claro, ele precisava dos expositores para poder viver. Mas o que movia ele para fazer a UD, para fazer o Salão da Criança, para fazer... ele estava sempre antenado com o que acontecia. Ele colocava muito... Exato, isso que eu ia também citar. Ele tinha essa ideia também, inclusive, de mudar o hábito das pessoas, que foi o que aconteceu na UD, né, Cacá? Na Feira de Utilidades Domésticas. Ela foi criada com a necessidade do governo por conta da hidrelétrica de Furnas. Isso é uma coisa fabulosa. E aí, no final, acabou gerando uma mudança de hábito na vida da população da época, não foi isso? Porque eu queria saber, assim, como que era? Conta pra gente melhor como é que foi essa criação e como que a UD se desenvolveu nesse período. Como que era a UD? Acho que muita gente, como eu, por exemplo, não conhece, não viveu essa experiência. Então, como que era esse período? Na realidade, foi o seguinte. Quando estava para terminar a Furnas, Juscelino, de novo, chamou o Caio e disse, Caio, eu preciso que você crie uma feira igual a que tem nos Estados Unidos, que é a Houseware Fair, de eletrodomésticos. Aí o Caio disse, presidente, como assim? Ele disse, pelo seguinte, porque Furnas vai ter uma capacidade X e eu tenho muito medo que aconteça a energia ociosa, ou seja, nós não temos ainda fábricas suficientes para consumir a energia.
Então, a saída foi a saída que os Estados Unidos teve, que a Inglaterra teve, que é fazer eletrodoméstico para, nesse período em que a fábrica não trabalha, as donas de casa gastarem energia. Só que tinha um grande porém, né, das donas de Tinha- casa. tinha- Aí o Caio disse, bom, presidente, nós temos dois grandes problemas. Primeiro que a americana, a GE, tem uma propaganda mundial, a continental nos Estados Unidos, que era assim, deixe os seus empregados da GE fazerem os seus serviços para você ter um tempo livre. Aqui, quem dá tempo livre para as donas de casa é empregada. O senhor acha que a mulher de classe alta, mesmo a dona de casa de classe média, vai comprar eletrodoméstico para a empregada usar? Não. Presidente disse, acho que não. E eles têm mais, presidente. Nós só temos a GE aqui, a Electrolux, a Philips, a Arno e a Consul, que importam os eletrodomésticos. Venha tudo de fora. Se a feira só quer que seja 100% nacional, não dá para fazer feira. É. Ele falou, não, mas olha, tem um problema, se tivesse energia ociosa, as operadoras, as concessionárias de energia, ou vão sair do país, ou vão repassar essa conta para as indústrias da conta de luz. E aí os industriais vão repassar para os seus produtos. Uhum. E quem vai pagar essa conta é o povo. E aí o senhor sabe o que vai acontecer. Aí o Caio disse, o Juscelino disse, mas pelo amor de Deus, você precisa dar um jeito, Caio. Você precisa dar um jeito. O que você precisar de mim, eu faço. E o Caio foi para casa, voltou, né, voou lá, porque o Juscelino foi o último a usar o Palácio do Laranjeiras, né? E voltou do Rio e veio pensando o que queria fazer, porque nos Estados Unidos todos os anúncios eram com aquela mulher de cinturinha fina, maquiada, com colarzinho de prata, passando o aspirador de pó, feliz e satisfeita. E disse, bom, então, não tá, como é que eu posso? Um dia ele estava tomando banho, e ele disse que o Espírito Santo abaixou nele. Ele falou, bom, eu vou por outro caminho. Na década de 50, começou uma revolução aqui no Brasil a respeito de higiene. A ciência tinha acabado de descobrir que muitas doenças eram transmitidas por falta de higiene. De 50 a 60, aquilo virou assim uma obsessão, inclusive de políticas públicas, e verificou-se que realmente a falta de higiene gerava a mesma doença. E ele falou, tá aí, eu vou mostrar que os eletrodomésticos higienizam, que lavar a roupa na máquina não é para facilitar o trabalho da empregada, é para higienizar a roupa. Fazer o waffle, fazer o aspirador, enfim, todos, o liquidificador já tinha, mas enfim, todos os eletrodomésticos. E tanto que uma das campanhas da GE nos Estados Unidos era assim, tenha o seu café da manhã pronto, por causa da máquina de fazer café, da torradeira. Ele falou assim, eu preciso introduzir aqui o suco de laranja de manhã, que o brasileiro só toma um cafezinho, enfim. Aí ele voltou para o Juscelino e disse, presidente, descobri, mas aí eu preciso que o senhor ajude os industriais a produzir aqui, que o senhor abra uma
linha De crédito. de crédito para que eles possam fabricar aqui. E aí, na outra ponta, eu preciso que o senhor vá nos grandes magazines, que era Mesbla, MAP, e estabeleça linha de crédito para as donas de casa poderem comprar esses eletrodomésticos. Então, a primeira, o D, não tinha eletrodoméstico, né? Ele falou, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr no stand esses eletrodomésticos com ensinar a GE, a Arno, Philips, mostrando, olha o que você pode ter aqui no Brasil. Boa ideia. Que vai ser fabricado. Olha aqui o que você vai ter, olha só. Visionário, né? E aí, eu preciso encher a feira. Aí foi cortina, tapete, sofá, panela, Tudo que é utensílio doméstico. Tudo que era possível para uma casa e mais alguma coisa. O que dava para poder fazer a feira. Assim nasceu o D. Até chegar na... E aí tem a história da cozinha maluca, que vendia as coisas mais estranhas, que não serviam para nada, que a gente comprava e botava no fundo do armário, né? Porque era uma feira. Uma feira. O pessoal gritando, compra um ralador, ou fazer ovo quadrado. Inutilidades domésticas. Inutilidades domésticas, exatamente. Agora, Caíta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as feiras de hoje ainda têm esse foco de mudança de hábito, de interesse do governo de fazer alguma coisa? Não, hoje acho que o mercado anda sozinho, né? Não tem mais nada disso, né? Não, eu não vejo isso. Deveria ter, mas... Deveria ter. Deveria ter, mas não tem. Por que você acha, Luiz Augusto, que deveria ter? Porque lá fora, as cidades que sediam as grandes feiras, elas facilitam a visitação, em termos de transporte, em termos de até descontos, entendeu? Serviços em geral. Eu acho que assim, os governos negligenciaram durante décadas aqui no Brasil essa situação, entendeu? Eles sempre olham o mercado de feiras como, sabe, um default. Não, isso aqui está garantido, entendeu? E a gente vê também justamente a briga, por exemplo, de trazer a Fórmula 1 para o Brasil, né? Até pouco tempo atrás... Até há pouco tempo teve uma guerra aí, São Paulo-Rio e tal, mas de qualquer maneira a briga para trazer. Porque isso gera muito dinheiro, gera muitos serviços, gera muitos... Turismo de negócios, né? E a Alemanha vive de feira. Os nossos próximos convidados vão estar falando disso, que é o presidente do ASP Tours, né? O Tony Sando, também, do Convention Bureau, o secretário de Turismo também, de São Paulo. Então, tudo isso vai fazer parte. É fundamental. Mas é preciso um incentivo do governo em cima do... Porque as feiras, na realidade, o que a gente estava falando aqui, é uma vitrine. Sim. Né? Tanto para nível nacional como a nível internacional. Né? Enquanto o brasileiro achar que os nossos concorrentes estão aqui dentro, nós nunca vamos evoluir. Né? Ou o Brasil faz o que os outros países fazem e se unem para atacar o vizinho, vamos chamar assim, no bom sentido, ou nós vamos continuar eternamente andando que nem caranguejo, entendeu? Era justamente isso que eu ia perguntar a vocês, assim, o que vocês acham que melhorou até agora, desde a FENIT, a UD, e o que vocês acham que ainda deve ser mudado, que precisa evoluir? Tem algo mais que vocês acham que vale a pena destacar aqui? Olha, o mercado está aculturado, né? Já existe cultura. Existem feiras no Brasil desde 1958.
Caíto, você tá desde quando? A gente até acho que não falou isso a respeito, né? Vocês dois atuam nesse segmento. Quando que vocês entraram aí Eu comecei aos 13. Aos 13, Luiz Augusto? Eu comecei aos 18, aos 19, desculpa, 19. nas feiras, mas na parte interna. Não, eu trabalhava na parte de informática. Eu implementei toda a parte de informática. Na UMAP. Não, na Alcântara. Na Alcântara, perdão, na Alcântara. Numa época em que um disquete era um flop disk de 128K. Uau! K. Não é mega, é K. Entendeu? Nossa. Tanto é que nós fizemos a segunda feira de informática, a Sucesso, no Rio de Janeiro. E Foi a primeira. Foi a primeira? Primeira no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas foi a segunda no Brasil, né? A primeira foi em São Paulo. São Paulo, E aí nós nos comprometemos a mandar um mailing para os expositores. E a dificuldade foi assim assustadora, porque você imagina trabalhar com 20 mil nomes num disquete de 128K. Então você põe a letra de A a D, depois de D a C, e assim, de D a E. E aí depois imprimia um formulário contínuo com 8 cópias, né? Porque tinha que rodar, né? E mandamos para os expositores. Mas olha, assim, para quem está hoje acostumado a pegar um celular, vocês não têm ideia do que nós passamos. 1982, isso. Hoje a coisa é muito mais fácil. Mudou muito. A gente seguindo para frente, que tem muita coisa ainda aqui para a gente falar. Eu falei que só, né, Cacá, desculpa ele interromper, mas acho que só vai dar para saber mesmo da história toda se a gente ler o livro de Maria Isabel. Aí sim, vai dar, aí Jacaré. não adianta. Agora eu quero falar de um negócio que é importante. A dificuldade, os desafios que foram para fazer o Salão do Automóvel. Eu suponho que deve ter sido um negócio muito complexo. Eu queria que vocês dois interagissem para a gente falar um pouco dessa história. O primeiro salão. O que eu me lembro, assim, que eu sei da história, que graças a Juscelino, né? Mais uma vez Juscelino, porque a indústria automobilística estava se instalando no país. Né? E aí, com a ajuda de Juscelino, no incentivo à indústria automobilística, nasceu a ideia do Salão Automóvel. Mas teve um episódio que acho que a Maria Isabel também pode lembrar, daquela questão do presidente da Anfávia na época, né? Isso foi em 86. Foi mais para... Foi, em 86, época do Plano Cruzado, que teve essa história aí. Sarney, época do Plano Cruzado. Mas foi um marco também para o Salão do Automóvel. Sim. Foi o marco, né, Luiz Augusto? Conta pra gente um pouquinho. Eu diria que esse foi um dos desafios mais incríveis que meu pai já teve, e foi um momento de muita tensão na Alcântara, tá? Porque justamente o Salão do Automóvel, a Anfávia estava brigando com o governo por causa do Plano Cruzado, não podia aumentar o preço, era tabelado, né? E o governo, a Anfávia decidiu não participar do governo, não queria pôr cereja no bolo do governo. E aí o que aconteceu foi, cansei de levar meu pai às 5 horas da manhã para o aeroporto de Congonhas para pegar o Dilson Funaro, na época ministro da Fazenda, para pegar ele indo ou voltando de Brasília, ou indo ou voltando, né, para onde ele tinha que ir, para convencer o governo de que a indústria estava boicotando o governo, literalmente boicotando. E a indústria não só não participou com os seus associados, como ainda pressionou o Sindipeças, né? Os fornecedores. E os associados eram o que? Que era Mercedes? Eram todos os expositores. A Mercedes, Volkswagen, GM, Ford, né? Todos os expositores. Enfim, todos os expositores. E aí pressionou inclusive a cadeia produtiva para boicotar, então, porque muitas vezes no Salão do Automóvel, não só nessa época, mas principalmente nas outras épocas, existia também uma participação do Sindipeças, né? Tanto é que depois se desmembrou e virou-se a Automec,
né? Uma feira só de Autopeças. autopeças, né? Mas aí o mercado já estava bem mais maduro, Mais avançado. mais avançado. Mas na época, e aí acendeu a luz vermelha na Alcântara. Saiu todo mundo atrás. A hora que descobrimos que não tinha mais o Sindipeças também apoiando, aí meu pai conseguiu, com o governo federal, liberasse a importação temporária, Que era Pois é. proibida. que era proibido na época, né? As nossas famosas carroças, né? Para poder importar Cerca de 60 carros, não foi isso? 57 carros. 57, exatamente. 57 carros, Jacaré. né? E para vir para o Brasil para participar da feira. E aí o que aconteceu, assim, saímos todo mundo atrás de patrocínio para patrocinar os carros. E eu lembro que a gente conseguiu só vender 2 patrocínios. Eu vendi um para Dupont, que era uma cadeia anterior à Autopeças, né? Quer dizer, ele fornecia o polímero para fazer o plástico do painel, né? E o Evaristo conseguiu também mais um patrocínio, que eu não lembro o que foi. Mas o mais importante nisso foi o posicionamento do papai no mercado, não só com a indústria automobilística, no mercado como um todo, porque todo ano as associações, os sindicatos queriam morder as feiras, todo ano, sem exceção. Nossa. Sem exceção. A gente já dava desconto para os associados da entidade daquela feira. Preço diferenciado para Tinha associados. um preço diferenciado para associado. Fazendo o que Snittle nunca permitiu, né, que fizesse. Exatamente. Ficava lá nos Não, fundamentos. É relativo nesse aspecto, porque como associado ele teria que ter um benefício, mas isso não era extensivo e o preço de associado era o único para todos. Não tinha negócio. Só porque você é maior ou você é menor. Não, o preço sempre se manteve dentro do critério dos 10 mandamentos. Exatamente. Então, assim, Nós nunca negociamos preço. E a primeira coisa quando você entra em crise, a primeira coisa que você corta é a sua contribuição social, né? Sindical, associação, seja lá o que for, né? Então, os sindicatos e associações veem as feiras também como uma forma de ter um benefício financeiro, né? E aí, na época, metiam um dedo na bilheteria, enfim, tinha lá, né? Quer dizer, então, além dos almoços que o papai fazia muito bem, ele tinha lá o Bar do Jacaré na sala dele. Ali era o... Aliás, a sala dele ali era o calabouço. Também, né? Um monte de ali jacaré. era o calabouço dele. Cacá acho que teve lá, né, Cacá? Sim, ele teve lá. E os fiéis escudeiros que ele tinha, que eram muito bons. O Jair Saponari. O Evaristo. O Pedro Paulo, na época, o Fernando Horta, depois, todos que participaram. Diretores das feiras. Diretores da feira. Mas o mais interessante disso foi ele contar como é que ele se sentiu indo para os Estados Unidos para comprar 57 carros. Quando ele estava programando a viagem, ele falou, meu Deus do céu, como é que eu chego em Miami e vou feito um shake rala-rala, entrando e comprando 5, 6, comprar Porsche, comprar... O que iam pensar dele? Não, primeiro que ia desconfiar, né? Sul-americano. O inglês do Caio era um inglês gramaticalmente perfeito, mas um sotaque horroroso, horroroso. Aí ele disse, bom, aí o que ele fez? Ligou para o consulado, olha só, pediu uma carta de referência e um adjunto do consulado americano para que o acompanhasse. Que o acompanhasse. Olha só. Então, ele foi recebido nas concessionárias tranquilamente. Ele disse, aí eu fui passear numa Disney. Eu nunca fui tão feliz escolhendo aquele carro. Aí desse eu não gostei, eu gosto. Então, era uma pessoa que pensava, não tinha surpresa, né? Porque ele pensava na frente de tudo e por tudo, assim. Com cuidado para que as coisas acontecessem, para que as feiras acontecessem, para que o expositor tivesse satisfeito, sabe? Não
não, claro, feira é feira, feira acontece coisa que a gente não imagina. Mas ele era um açougue, assim, um açougue. Depois ele ficou cansado enfim, mas trabalhou feito um louco. Mas esse salão, Do automóvel. esse salão de 86, foi chamado o Salão dos Sonhos, porque você não tinha... Ninguém nunca tinha visto esses carros. Né? Não, eram carros do ano, né? Foram comprados em concessionárias, né? Não foi, a indústria não forneceu nada. Veio com internação temporária. Quem, na realidade, vamos dizer assim, patrocinou o Salão do Automóvel foi a própria Alcântara, junto com o governo que comprou a briga junto com a indústria automobilística. E foi um... Foi o primeiro Hyundai na vida que a gente viu. Foi aqui, foi no salão. Se Uau. vocês vissem o Civic na época, era um carrinho assim bem tímido. Mas vieram coisas assim absurdas, né? A gente teve carro aqui que já falava. Uau. Já tinha carro com tela touchscreen. Em 1986. Você abriu a porta e fazia plim, plim, plim. Não, falava. Tinha um carro que falava assim: sua porta está aberta, está acabando o combustível, seu farol está aceso. Hoje em dia, então, isso deve estar 3 vezes mais... Eu tenho um documento, eu tenho um filme com isso aí que foi feito na época, né? Nós fizemos lá em Alphaville, que onde a gente tinha um centro de eventos lá e tinha um pavilhão e os carros ficaram lá quando chegaram e depois na hora de reembarcar, né? Porque esses carros tiveram que ser devolvidos lá fora. Né? Claro. E tiveram que ser vendidos a preço de oferta, porque não podia ficar esperando vender por conta de armazenamento e os custos de né, que iam gerar lá, de você falar, estou vendendo esse carro aqui, apareceu um comprador. Não, vendemos em lote. Uau. Não, foi uma operação desafio, né? absurda. Não, e o mais divertido, né? Podemos falar hoje, divertido, é que o manobrista... Manobrista não, o segurança noturno resolveu dar um passeio na Ferrari. E aí? E aí ele bateu. Ele bateu a Ferrari. Nossa. Porque você tinha 57 carros no estacionamento, com um painel com todas as chaves ali, e falou assim, que volta. Vou dar uma volta com qual aqui? Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse vermelhinho aqui. Olha, deu uma ralada. Não. E aí? Que fim Aí teve? saiu correndo para poder arrumar. Não, mas isso foi depois do salão. Foi depois do salão. Depois do salão, o carro estava lá estacionado. Aliás, foi um dos carros, porque o acordo que a gente tinha era que nós podíamos ficar com 7 ou 8 carros para ajudar a pagar a conta. Sim. Né? Então, esses carros foram vendidos aqui depois. A Ferrari era uma delas. Né? E a gente teve que consertar, e você imagina, ficou 6 meses. Nossa. Porque você tinha importação proibida, você tinha que trazer peças de fora para consertar, né? Ele fez um estrago razoável, imagino, né? Imagino. Eu acho que o Salão do Automóvel tem muita coisa interessante para falar, a gente ficaria aqui horas falando. Mas eu acho que tem um capítulo importante aí, que foi do período da nossa regime de exceção que o Brasil vivia, e que o presidente Costa e Silva, se não me engano, Costa e Silva, pediu para que o Dr. Caio assumisse a presidência do IBC, Instituto Brasileiro do Café. E foi um período que ele estava fragilizado em termos de saúde também. E foi muito traumático isso, não foi ou não? Não sei, em 68. O que aconteceu foi o seguinte. Você, Maria Isabel. Ele estava começando a construir o AMB e o Costa e Silva, como como foi a ditadura militar, queria grandes coisas, né? Construir coisas monumentais, né? A estrada, Rio, Ponte Rio-Niterói. A ponte, não, isso foi depois, né? Mas enfim, monumentalidades para mostrar o milagre brasileiro.
E o Caio, para eles, representava que o empresariado, porque o Caio tinha uma repercussão internacional que nenhum empresário tinha, representava para eles, militares e ditadura, que os industriais estavam ok com a ditadura, né? E o Caio ficava horrorizado com esse papel que empenhava. Um dia o Costa e Silva ligou para o Caio e disse: eu preciso de um favor seu. Ele disse: pois não, presidente, eu quero te encontrar, você vem aqui pro Catete, encontra comigo no Palácio Laranjeiras, mas eu já vou dizendo o que eu quero. Eu quero que você seja presidente do IBC, do falecido Instituto Brasileiro do Café. Aí chegou lá, ele falou: olha, é o seguinte, você sabe que o Instituto tem 250 milhões de sacas de café. 25 milhões de... 150 milhões de sacas de café estocadas. E eu não quero fazer o que fizeram em 61, que foi queimar essas sacas. Então eu quero que... Eu estou precisando de uma pessoa que seja empreendedor, como você é, e eu quero uma pessoa de fora, eu não quero um agricultor. Eu quero alguém que tenha essa visão de exportação, dessa coisa toda. E eu preciso que você aceite. Ele disse: mas, presidente, ele disse: olha, entre meios, ele falou: se você não aceitar, não vai ter em mim. E o Caio chegou. Impositor. Pois, né? Impôs. Convidou. Estilo a trágica ditadura que a gente viveu. Aí o Caio ficou desesperado, tal, mas não tinha jeito, porque sem o EMB ele não podia fazer mais as feiras. Bom, chamou um amigo dele, pediu para que ele ficasse com Alcântara e assumiu a presidência do IBC. Vendeu café, que foi uma coisa de louco, porque também o Brasil tinha perdido o seu lugar de primeiro lugar de exportador de café do mundo. Retomou isso, tinha uma briga com o café solúvel. Caio resolveu isso em Estocolmo, que era uma coisa mundial. Enfim, foi para tudo quanto foi lado. E ofereceram para ele, um amigo dele nos Estados Unidos, uma rede de supermercados chamada P&G, que estava falida por causa dos herdeiros. Eram 1.500 lojas espalhadas, metade, isso foi o que sobrou da rede. Sobraram 1.500 lojas. E o que era essa P&G? P&G era mais famoso e importante que o McDonald's. Eram pequenas lojas de supermercado com coisas, prateleiras simples, não tinha entrega, não vendia a crédito e eram produtos de primeira necessidade para refeições rápidas. Café da manhã, um almoço que a dona de casa fosse fazer, passava por lá e comprava um frango congelado, e vendia carne, pão, leite e café. O Caio falou: bom, depois que eu sair do IBC, eu compro essa rede, não só coloco o café brasileiro, que estava tendo problema de concorrência com o preço com o café americano, e estava um brigueiro, porque o café brasileiro era melhor, e estava num preço mais barato. Os americanos estavam querendo acabar com isso. Eu garanto colocar nesses supermercados o café, é uma maneira de entrar, e junto uma série de pequenos produtores que vão ter um lugar seguro nos Estados Unidos e que vão entrar como produtos para essa rede de supermercados, e a importação muda muito tendo uma sede. Acertou tudo, chamou a equipe dele, equipe do Delfim na época,
para montar esse negócio. Era um negócio assim para o Brasil estourar de vender e carregar junto com ele os outros produtos que ele achava que dava para colocar nesses mercados. Essa rede foi oferecida a preço de banana, que eram 100 milhões de dólares. O Caio tinha em caixa 400 milhões de reais, de cruzeiros. De cruzeiros. Que fazendo o câmbio eram exatamente os 100 milhões que precisava. Aí, tudo certo, tudo maravilhoso, o ok da equipe econômica, né? Ele estava sentado na mesa para fechar o negócio. O Delfim passa um fax para ele. Suspenda o negócio. Uau. O IBC não tem esse dinheiro. Que era o dinheiro que o cara tinha colocado lá das vendas que ele tinha feito. Ele falou, como não tem? Não tem um tostão. Ele pegou o avião, suspendeu o negócio. Foi uma coisa horrorosa. Ele disse que foi uma tragédia na vida dele. Isso, ele chegou aqui e não tinha mesmo dinheiro. Tinha em cima da mesa dele um documento dizendo que o IBC tinha dado a primeira parcela para os Rothschild, para o banco, da construção da Ponte Rio-Niterói. Aí o Caio ficou cego. Foi aí que começou... Imediatamente cego. Uau. Cego. As pessoas terem que segurar na mão dele para ele assinar os documentos. É muito traumático, né? Nossa. É uma paulada. Aí ele tinha 1000 compromissos no IBC. Ele disse que a vontade dele era ter largado tudo e ter ido embora. Na mesma hora. Aí ele ficou lá com a equipe dele ajudando, e ele percorrendo o mundo para ver quem é. Ele tinha uveíte, que na época não era diagnosticado. E quem o curou foi uma médium espírita. Daí aquela resposta que eu falei para você, que eu daria. Por que ele gostava do mundo espiritual? Que ele foi curado da cegueira por essa médium espírita. Tanto é que ele ia bancar o filme do Chico Xavier. E ele adorava, porque ele tinha vivenciado o poder do espiritismo na pele. E ele tinha um respeito muito grande. Então ele achava que ele podia curar tudo com qualquer um que dissesse que podia curar, né? Aí o Caio pensou em pedir demissão. Aí ele ficou sem saber muito o que fazia, a vida dele tumultuada, né? Com a amante no meio do pedaço, atrapalhando muito a vida dele, a vida pessoal. Enfim, um caos. Aí ele vai e nesse meio de tempo o Costa Silva sofre um AVC e morre pouco tempo depois. Então ele ficou com a carta sem entregar. Volta para Alcântara e encontra Alcântara falida. O tal do amigo roubou todo o dinheiro da Alcântara e todo o dinheiro das feiras. Nossa. Um capítulo bem duro, né? Bem triste da vida muito dele. Difícil. E ele teve que começar tudo outra vez. Mas foi depois disso que veio a história do AMB.
Não, Foi ao mesmo tempo. Concomitante. Concomitante. Que ele estava no IBC e ele corria para ver a construção do INB. Já estava acontecendo. Vamos É. falar sobre isso? Eu acho que, atualmente, falando do AMB, ele está sendo modernizado. A GL, que conseguiu a concessão por 30 anos, para fazer a exploração do AMB. O que nesse primeiro semestre vai acontecer isso? E essa obra vai ser reinaugurada. Eu acho que esse é um momento muito importante, né, para a gente falar de Caio e do AMB, não é? Com certeza. Sem dúvida. É o pai, É o começo de tudo, né? é o começo. E na realidade é um recomeço do próprio AMB, né? É um recomeço, falou O que tudo. você está falando, Cacá, é muito importante, porque voltando à história da minha tese, por que eu escrevi o livro? Porque, na verdade, a minha tese de doutorado é que o meu professor disse que seria bom para eu fazer o livro. Quando eu vi o artigo na Vejinha, que festejava os 25 anos da Vejinha, e ela elegeu os 25 pessoas mais importantes que construiu São Paulo, entre Dom Pedro I, Padre Anchieta, Dom Pedro I, Fernão de Anchieta, Fernão Dias Pais Leme, enfim, entre outros, estava lá o Caio. E a Vejinha dizia o seguinte: é importante e que está caindo no esquecimento. Infelizmente. É importante que cada promotor de feira, cada feira que apareça, cada evento se abra honrando quem veio, fazendo homenagem, quem começou essa é o história criador disso tudo. E aí me apertou o coração. Eu falei, gente, eu sou casada, na época não eram 33 anos, hoje são 33 anos de casamento, com um Alcântara Machado que sabe de tudo, né? Viveu tudo. E eu tenho esses documentos aqui que ninguém tem, que ninguém sabe, nem os filhos, ninguém tem isso. Eu sei que eu vou falar para o professor, olha, muito obrigada, a minha tese realmente vai ser uma maravilha, vai ficar aqui na biblioteca, nunca ninguém vai ler mesmo. Eu vou cuidar daquilo que me pertence. Como historiadora. Sim, sim. Né? Então, por que os Estados Unidos, e eu falo isso como historiadora, eles não fazem um evento sem falar nos Found Fathers, né, dos fundadores da nação, sem levantar a bandeira dos Estados Unidos, sem cantar o hino, sem não sei o quê, sem citar os presidentes, aquele que fez a falta de memória histórica que o brasileiro tem. Ninguém sabe quem fez coisa nenhuma. Dá essa nação de desmemoriado. Isso precisa ser mudado. Acho que um exemplo disso é o que a gente está fazendo agora, né? Então, abrindo esse podcast com a história dele. Esse podcast é um diamante para a história do Caio. O objetivo nosso nesse momento é exatamente isso. Um resgate histórico de uma pessoa emblemática, importante, e que, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que agradecer a presença de vocês por esse momento tão importante, com tantas informações, e que eu acho que podem contribuir muito para esses que virão. Não é? Nós estamos falando, colocando uma história que não pode ser esquecida, não pode e não deve ser esquecida. Não. Tá certo, Fernanda? Com certeza, eu acho que foi um momento muito marcante da nossa história, e eu queria pedir a gentileza para vocês dois, como filhos dele, que deixassem aqui essa mensagem final do que a gente pode dizer que foi Caio de Alcântara Machado, porque no final da vida dele ele também chegou a trabalhar com fazendas, né? Mudou um pouco o rumo, Luiz Augusto sabe bem disso,
como filho caçula, e o Caíto como primogênito, como vê o pai como exemplo que lhe fez seguir. Então, Uma mensagem. para a gente encerrar de uma forma bacana, para a gente encerrar de uma forma que possa mostrar para milhares de pessoas quem foi de fato Caio de Alcântara Machado. Eu acho assim, primeira coisa, pense grande, né? Resumindo assim, na época que o Jânio queria privatizar o AMB, o papai chegou na Fiesp, na época era o Maria Amato, falou, olha, vamos reunir 40 empresários, pegar 1 milhão de cada um e vamos comprar o AMB. Vamos comprar o AMB, vamos fazer um sindicato, uma associação, seja lá o que for, vamos tirar do governo estadual, municipal, essas coisas, entendeu? Porque eles não fazem, não sabem, entendeu? Cada 4 anos que mudava a prefeitura era uma desgraça. A pessoa entrava na AMB e falava, opa, achava que era um parque de diversão. Não era, é negócio, né? Então, ele tinha essa visão global, né, de grandeza. Apesar de ele falar pra gente que o small is beautiful, né? Aqui, pra gente o small is beautiful. Pra nós o small is beautiful. Mas ele pensava muito grande. Grandioso. Eu acho que é isso que falta no Brasil, no brasileiro, né? Pensar em conjunto, ousar e ir junto. Porque se você quiser ir longe, você tem que ir junto. Você quer chegar rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você tem que ir junto. Com certeza. Caíto, você. Uma breve consideração. Maior escola do mundo. Tanto de vida como pessoal e profissional. Eu acho que quem viveu a história da Alcântara Machado sabe o que representa isso em termos profissionais e pessoais. Vale a pena conhecer essa história toda. Vale muito. Vale muito. Maria Isabel, para encerrar. O que eu posso dizer? Um encerramento sucinto. Meu grande amigo. Meu grande amigo. O Luiz Augusto é a minha paixão. Foi o maior presente que o Caio me deixou. A grande herança dele para mim foi o Luiz Augusto. Mas ele era minha alma gêmea. Ele foi, como diziam, né? Ele não deixava amigo nenhum tomar sopa com garfo. Isso aí. Então ele foi o maior amigo que eu tive. Então, mais uma vez, eu agradeço demais a presença de vocês todos. Eu quero só fazer um pequeno registro. Quando eu comecei a minha carreira para fazer feiras de negócios, a primeira pessoa que eu fui procurar foi o Dr. Caio de Alcântara Machado, que na época não podia me atender porque eu era um ilustre desconhecido para ele. Mas, de qualquer maneira, o Caíto estava lá na Compacta. E eu subi aquelas escadas do AMB, quando vocês tinham lá a Compacta, cheguei para o Caíto e falei assim, Caíto, eu vou fazer um programa de feiras. Eu não estava fazendo ainda, eu ia fazer. Eu vou fazer. Aliás, eu falei que eu estava fazendo um programa de feiras. O Caíto pegou, teve uma reação, afastou a cadeira assim, pegou e falou assim, poxa, que coincidência. O meu pai está conversando com o João Saad, é muito amigo do João Saad, que era o dono da TV Bandeirantes, e eles estão fazendo um negócio aí com o Galeb, na época tinha um repórter do Galeb, que vai estar fazendo um negócio de feiras. Eu falei, eles estão fazendo? Ele falou, eu acho que eles estão conversando sobre isso. Eu desci aquelas escadas do AMB, degrau por degrau, falei, pô, se o cara, que é o maior cara das feiras, está fazendo com a maior emissora da época, com um grande repórter da época, o que eu vou fazer? A cada degrau que eu desci, eu falava, eu vou fazer o Feiras de Negócios. E fiz o Feiras de Negócios e está aí. E a gente agradece muito a presença de vocês. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu? Parabéns. Muito Parabéns prazer também Obrigada, pelo belíssimo obrigada, trabalho. Isabel. Obrigada, Caíto, Luiz Augusto. agradecemos. Eu também, como parceira aqui do Cacá nesse projeto, agradeço muito a presença de vocês. Acho que não poderia ter começado de forma diferente. E digo para quem está nos assistindo que precisa realmente conhecer esse livro, ler esse livro. E quem tiver interesse também em saber mais sobre essa história de Caio de Alcântara Machado, deixa aqui embaixo nos comentários alguma mensagem, alguma pergunta, porque a gente pode fazer
quem sabe uma nova conversa, um novo podcast, porque realmente é muito difícil falar em pouquíssimo tempo que a gente tem sobre Caio de Alcântara Machado. Então, se inscreva aqui no canal, porque semana que vem vai ter mais gente aqui falando de papos muito importantes, né, Cacá? É isso E aí. assuntos polêmicos. Exatamente. A gente começa na semana que vem com Paulo Ventura, presidente da UBRAF, diretor-geral do Expo Center Norte. Vamos ter o presidente da SP Tours, Gustavo Pires. Ei. Gustavo Pires, presidente da SP Tours. Teremos Tony Sando, presidente do Convention Visitor Bureau, e assim vai. Muita gente importante que vai estar aqui com a gente. Portanto, não deixe de acompanhar. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês.